Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast sem roteiro e hoje nós temos um episódio mas muito especial. Um episódio que vai falar sobre amor, sobre ciência e sobre dedicação, muitos estudos para atender famílias, para atender crianças diagnosticadas com autismo. A nossa convidada hoje, ela é com um repertório aí de currículo, gente, muito gigante, mas eu vou falar só um pouquinho sobre ela. Ela é empresária, ela é psicóloga, ela é uma mãe maravilhosa. O nome dela é doutora Taina Israela, dona das Clínicas do Bem aqui de Várzea Grande e de Cuiabá. Trabalha aí com o autismo, uma clínica toda especializada. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora. É uma honra receber a senhora aqui para a gente falar sobre um assunto tão importante, tão em alta, que sempre merece um carinho, um estudo a mais, e que você e as meninas lá da Clínica do Bem sempre estão ali prontas para debater. Obrigada. Doutora, para a gente começar, então, nossa conversa, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que é o autismo, né? Desmistificando aquela questão da doença. Não é e nunca vai ser uma doença, né? Isso. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, ele não é uma doença. Por que ele não é uma doença? Ele não é patógeno. O que seria algo patógeno? Uma infecção, uma bactéria, certo? Então, ele não tem como ser uma doença, porque ele não vem de nenhum desses tipos, né, de patologia. O que seria, na verdade, o que significa, né, o transtorno do neurodesenvolvimento? É como se na construção do cérebro desse indivíduo, na construção do cérebro da criança, ainda na barriga da mãe, houvesse algumas alterações, né, na construção dessas redes neurais. Então, as redes neurais seria como se fosse aquela rede de pesca mesmo, a rede de janela que a gente vê em apartamento, em casa, né? É como se naquela construção daqueles nozinhos, eles não fossem fluido, né? Tivesse um enrugamento, né? Naquela construção daquele cérebro, daquela rede neural, e não passasse a informação necessária para o cognitivo da criança. Então, o autismo, a criança já nasce com ele, e ele seria alterações na construção dessas redes neurais. E como que a gente pode, vamos dizer assim, detectar os primeiros sinais aí de autismo que muitas vezes podem, inclusive, passar despercebido pelos pais, pelas famílias, né? Geralmente, as pessoas, elas começam a perceber algo quando a criança já é um pouquinho maior. Mas tem algo aí que a gente pode falar, vamos ter que procurar uma terapeuta, uma psicóloga, porque pode estar acontecendo algo? Atraso de fala, baixo contato ou ausência do contato visual, movimentos repetitivos ou estereotipados, dificuldade na comunicação social ou na interação social, aquela criança que sempre brinca isoladinho no cantinho dele, né? Andar na ponta dos pés, né? Flaps de mãos, que seria balançar as mãos, né? Que entra nas estereotipias. Então, esses seriam uns dos sinais para um gatilho, né? Da mãe procurar, eu preciso entender por que essa criança age dessa maneira. Então, vamos falar assim, doutora, quando aquela mãe, ela fala assim, ela sente, né? Nós que somos mães, a gente sabe muito bem sobre isso. Você sente que tem algo diferente. E às vezes você não recebe nem apoio da família, de quem está perto ali, até mesmo do pai da criança. É importante essa mãe ir logo buscar uma ajuda, mesmo que não seja nada, para aliviar o coração. Mas ela ali ir buscar uma ajuda para ver se de repente tem algo e o que pode ser trabalhado. O que você indica para essa mãe? Eu sempre digo que é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, né? Porque cada mãe conhece seu filho e todos nós estamos num convívio social, né, de crianças. Então, se você vê que seu filho, ele tem um comportamento diferente, demora a responder quando chamado pelo nome, né? Demora a falar ou tem essa dificuldade de fala, em brincar com outra criança, em partilhar brinquedos, né? São algo que tem que correr, né, para uma avaliação. A gente sempre pede para passar na avaliação psicológica primeiro, né, para avaliar se aquela criança tem algum atraso no neurodesenvolvimento. Então, nesse caso aí, para quem está em casa, entender
o diagnóstico precoce, ele é fundamental para, não sei se é assim, se não for, você me corrija, para um tratamento do autismo, como é que a gente chama? Intervenção. Pela intervenção. Então, no caso, é essencial um diagnóstico precoce para essa intervenção? Sim, é necessário. Por quê? O autismo, né, como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele vem acompanhado de uma montanha de atrasos, né? Então, são pré-requisitos que todo ser humano precisa para falar, para andar, para apontar, para sentar, né? Que às vezes a criança não faz até ali seus 16 meses de idade. Então, aquilo vai criando um amontoado, né, naquela grande montanha. Então, no pico, quando chega a você identificar os sinais, lá com 3, 4 anos de idade, a criança já tem um atraso muito significativo. Então, por isso que a intervenção, o quanto antes precoce, ela é importante, porque a gente vai trabalhar diminuindo essas barreiras de aprendizagem, porque o autismo, a gente sabe que ele tem uma barreira naquela aprendizagem. Muito bem, foi descoberto então que essa criança tem um autismo. E aí iniciam-se essa avalanche de questionamentos, essa questão, e agora? O que vai ser feito? Como vai ser feito? Como é que vão ser feitos os tratamentos, a intervenção, no caso, como você bem disse? Como a família, nesses casos, doutora, ela precisa agir, né? Começar os tratamentos, a família também precisa se tratar para entender o que está acontecendo, para conseguir acompanhar essa criança. Como é que é feito esse trabalho em especial? Os tratamentos indicados geralmente é psicoterapia na ciência ABA, né, que é a análise do comportamento aplicado, terapia ocupacional, que vai trabalhar ali as questões sensoriais e treinos de AVDs, né, e fonoaudiologia. Esses são um dos principais terapias indicadas, né? Fonoaudiologia para trabalhar a fala, né? E sim, é importante que os pais procurem ajuda, entrem em grupo de pais atípicos, né? Esteja ali participando do movimento, até para buscar conhecimento, entender como manejar aquela criança numa determinada situação, né? Buscar também apoio psicológico, porque a gente sabe que a criança às vezes vai se desregular e o pai não vai saber lidar com aquele comportamento, né? Então, também há essa dificuldade. Então, todo mundo ali vai precisar de um acompanhamento psicológico. Como é que funciona isso na Clínica do Bem? Né? A gente vê aí, você me mostrou depoimentos de famílias que falam que se sentiram acolhidas, abraçadas de verdade ali dentro, né? Como é que é esse trabalho, além do amor, obviamente, que vocês colocam, mas como é que é feito isso lá dentro com a criança e com a família na prática? Os pais, eles participam de todo o processo de avaliação, né? Então, desde a avaliação, a gente já passa feedbacks de como foi feito aquela aplicação daquele teste, né? E a gente tem as devolutivas, né? Elas são diárias para os pais, para a família. Também fazemos orientação parental, né? Ali 1 vez no mês, 2 vezes no mês, para que os pais consigam, né? Lidar com aqueles comportamentos inapropriados. Então, são uma série de coisas que acontecem ali nos bastidores, né? Com as famílias, que muita gente não sabe. E também é colocar a família dentro do plano de intervenção, porque cada criança, ele tem um plano de intervenção individualizado, Júlia. Então, a gente, através das dificuldades de cada criança, porque nenhum autista é igual, ele é neurodivergente, né? Ele é singular. Então, a partir ali de cada dificuldade daquela criança, né, que estamos avaliando, a gente vai fazer o plano que ele precisa de intervenção. Então, a gente colocar os pais a par deste plano de intervenção, para que eles possam também continuar as terapias em casa, para que eles possam ensinar os avós, os tios, né, a como estimular e lidar com aquela criança. E como, nesse caso, fazer com que os pais entendam que não existe uma fórmula, né? Que cada criança nesse processo, ela é única, ela tem ali, vai ter as suas dificuldades, vai ter as suas conquistas, mas principalmente mostrar para aquele pai, para aquela mãe, que não existe uma fórmula
para que a criança consiga, através da intervenção, né? Cada um vai tendo o seu tempo. Como é que é feito isso, assim? Porque eu imagino que muitos pais, principalmente os de primeira viagem, doutora, eles chegam cheios de dúvidas, com muitas pesquisas na internet, tentando ali entender, né, o que está acontecendo, perguntando onde foi que eu errei, né? Vendo muitas coisas que a gente vai falar mais pra frente, de mitos, de coisas que falam sobre o autismo. Então, como é que mostrar pro pai, olha, isso aqui não é uma fórmula. A gente vai fazendo, vai vendo o que vai melhorar, o que não vai, como é que a gente vai mudar durante essa intervenção. Como é que é esse trabalho? A gente volta lá para a barreira de aprendizagens, né? Como nós também temos, né, neurotípicos, temos nossas barreiras de aprendizagem, nossas dificuldades, assim, ao autismo. Nenhuma criança é igual, cada autismo, ele é único, não tem como comparar, é até um recado importante que eu quero deixar para os pais aqui, parem de comparar seus filhos, parem de comparar com uma criança da mesma idade, com uma criança autista da mesma idade, porque eles não são iguais, né, são crianças singulares, são diferentes, né, então, entender que após o diagnóstico, realmente, nesse momento, cada criança vai ter seu tempo. Vai ter seu tempo de adquirir sua aprendizagem, né? Então, não tem como a gente, ali na terapia, prometer a cura do autismo, até porque ele não tem, né? A cura do autismo, mas a gente pode trabalhar de uma forma que ele consiga diminuir essa barreira de aprendizagem, né? E aprender também a lidar com aquele comportamento, com aquele sentimento, com aquela estereotipia, com aquela ecolalia, né? E realmente adquirir um aprendizagem significativo para que ele possa acompanhar mais de perto a régua do marco do desenvolvimento da criança próximo daquela idade. E através dessas intervenções, Taína, a gente pode preparar de alguma forma essa criança para o mundo, para a vida, para o parquinho, para a escola e até mesmo para um almoço de domingo na família? Você consegue, através do trabalho realizado, dessas intervenções, fazer com que essa criança comece de alguma forma, do jeitinho dela, a se sentir pertencente a algo ali, né, no contexto de mundo dela? Sim, sim. Até porque o autismo, ele não há uma limitação, né? Uma incapacidade para que a criança não possa aprender. A criança tem um atraso, sim, no neurodesenvolvimento, mas isso não significa que com o estímulo adequado, com as terapias adequadas, ela não possa se desenvolver, né? Então, a criança não é incapaz, ela só é um pouco menos... faz um pouco menos do que o esperado para a idade dela, né? Então, se uma criança com 2 anos é esperado com que ela fale mais de 200 palavras, né? Uma criança com autismo pode ser que não fale isso. Então, com os estímulos adequados, com a fonoaudiologia, ela pode começar a atingir, aprender, né, essas palavras, nomear objetos, a fazer imitação, né? Então, ela vai conseguir agir como uma criança com o tempo, né, das terapias, agir como uma criança de acordo com o marco do seu desenvolvimento. Bom, nesse tempo todo que a senhora tem aí de trabalho, de experiências, de estudos, tem algumas histórias que te emocionaram nesse conceito aí que você pode contar pra gente, de crianças que mostraram pros pais a possibilidade delas aí de conquista e que emocionaram não só você, como a família, enfim? Sim, sim. A gente já tem pacientes que, inclusive, receberam altas, né? Altas de fono, que, inclusive, não falava quando entrou na terapia. Ou falava a última letra da palavra, tipo borboleta, né? Falava só o tá. Azul, falava só o azul. E hoje as crianças contam histórias, né, que a gente fica, assim, maravilhado em ver o progresso dessa criança. São crianças que já são intraverbais, já tá em ciclos de comunicação, de conversação, né. Então, assim, isso é muito gratificante. E é uma mãe que, quando me procurou,
ela falou assim, olha, eu tô com medo da minha filha nunca falar, né? E hoje a criança, ela não faz mais fonoaudiologia porque ela teve alta desse segmento. Então, são os estímulos certos, na hora certa e no lugar certo. Talvez, hoje essa criança, ela tá com 4 aninhos, né? E ela começou terapia com 1 ano e 8 meses. Talvez, se a mãe tivesse esperado esse tempo do mito dos 3 anos, após os 3 anos ter o diagnóstico, possivelmente essa criança hoje não estaria falando, porque a gente perdeu esse tempo de neuroplasticidade cerebral, né? Então, a gente entende que quanto mais antes fazer a terapia, né, mais rápido ela vai ter a evolução esperada. Ou seja, essa criança foi, de alguma forma, ela conseguiu essa inclusão, né? Sim. Bom, e a gente fala de inclusão, e quando fala disso tudo, doutora, a gente sente a questão relacionada aos mitos, e são muitos, né? De vacina, de alimento, de, enfim, genética. Quais hoje são os maiores mitos relacionados ao autismo, que é, assim, uma bizarrice para se falar desse transtorno, né? E como tentar desmistificar de alguma forma isso tudo? O primeiro de todos seria que o autismo é uma doença, né? E é uma doença rara, incapacitante. Então, esse é um dos maiores mitos, né? Outro mito, ele é causado pela negligência dos pais. Eu fui negligente porque eu fiz o consumo de vinho, eu não tomei o medicamento correto na gestação, eu não fiz acompanhamento, eu passei por estresse, não tem nada disso, tá? Outro mito é que cada criança tem seu tempo, né? E aí, às vezes, perde esse tempo de precocidade da criança, da neuroplasticidade cerebral, achando que, é porque a minha sogra falou com meu marido, falou com 3 anos, a criança vai falar também, né? Então, isso é um mito gravíssimo e que prejudica, né, muito o desenvolvimento da criança. É causado pela vacina, isso não existe, não é causado pela vacina. Nós já falamos que a criança nasce com autismo, é na construção do cérebro da criança que vem essas alterações nas redes neurais, né? Então, não tem nada a ver com isso, né? Com vacina, não cabe nesse sentido. E a outra é dizer que todos os autistas são iguais. Não, eles não são iguais, né? Já falamos aqui, são pessoas singulares, cada um do seu jeitinho. Como nós temos nossa personalidade, nossa característica, o autismo também. O autismo não é igual, não existe um autista igual ao outro, mesmo sendo do mesmo nível, né? Porque existe o nível 1, o nível 2 e o nível 3, que seria o leve, o moderado, o severo, né? Mesmo estando no mesmo nível, as crianças não se comportam da mesma forma, o indivíduo não se comporta da mesma forma. Eu diria, respira. Eu sei que parece que o mundo virou de cabeça para baixo nesse momento, mas eu diria, você não está sozinha. Existe uma rede de apoio para você. Uma rede de equipe, de famílias, de pessoas com histórias lindas, que todos os dias pode contribuir de alguma maneira para te ajudar. A gente pode aí, doutora, complementar que o autismo, ele não é o fim, né? Mas é o começo de uma história de amor linda. Pode falar? Pode. E o autismo não é o fim. Ele é o começo de uma história de amor muito linda. E como é que é, doutora, isso todos os dias na sua clínica, né? Você estava me contando que as crianças, elas entram de manhã e fazem um período ali, 4 horas, né? Depois a família vem buscar e depois entra uma outra turminha também, cada uma com os seus tratamentos. Como é que é feito isso nas clínicas, né, do bem, que tem tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande? Eu me perdi na pergunta. Menina! Eu tô muito nervosa, não tem base, mulher. Tá doendo até a coluna aqui já. Doutora, fala pra gente como é que é esse trabalho, né? Você acabou de falar dessa história linda de amor, enfim, que precisa de tratamento, que precisa dessa intervenção. E como é que é feito isso na Clínica do Bem? Tanto a de Cuiabá quanto a de Várzea Grande. As crianças chegam de manhã, cedinho, tem uma turma, depois vem outra. Cada uma aí, obviamente, trabalhando nas suas maiores dificuldades, no seu tempo. Mas como que é feito isso? É o que diferencia vocês, de repente, de outras clínicas que também trabalham com autismo?
É você enxergar a criança, né? Ter essa conectividade com a criança, a partir do que ele é. Então, é você acolher com amor, é você se dedicar, é você dar o seu melhor todos os dias. Porque as terapias são intensivas, né? E cada dia a gente proporciona um potencial para a criança se desenvolver, aprender, né? E talvez aí até conseguir uma independência em alguma determinada área. E da onde surgiu Clínica do Bem? Bem com N, né? Vem de algum nome? Como é que é isso? A Clínica do Bem, ela surgiu de um paciente que se chama Benjamin, né? É um paciente que eu acompanho ele desde a avaliação, a intervenção. Inclusive, ele também é um primo do meu marido, né? Então, a gente deu esse nome em homenagem a ele. Era um caso bastante desafiador, né? Que desafiava bastante. Era o nível 3, hoje ele já é o nível 1. Ele entrou na clínica, ele não era verbal. Hoje ele já fala de tudo, ele já está em ciclos de comunicação, né? Tem desenvolvido bastante. Então, quando a gente resolveu abrir a Clínica do Bem, a gente pensou em fazer uma homenagem para esse paciente que tanto somou ponto na minha carreira e no desenvolvimento dele. Bonito, hein? E se você tivesse aí que, de repente, algum ponto específico, algo que você olhou, seja para o Benjamin ou seja para uma outra criança, e falou assim, é por isso, é por esse motivo, é por ver esse avanço, é por ver essa família sorrindo de novo que eu faço isso. Aquilo pulsa assim no seu coração. Como é que é isso? Eu penso isso todos os dias, né? É um desafio muito grande você lidar com a gestão de clínica, gestão de equipe, né? Gestão de famílias, né? Então, para mim, é um desafio todos os dias. E todas as vezes que eu penso em desistir, eu olho, né, para as crianças mesmo, e eu falo, não, eu não posso, que é por isso que eu estou aqui. É por isso que existe a clínica, né? Então, assim, é você olhar para uma criança que não conseguia beber água, e você olhar ela pegando com as duas mãozinhas e beber água, ela não conseguir ir no banheiro, você vê ela desfraldar, ela não conhecer letras e números, e ela já está formando palavrinhas, né? Tá nomeando objetos, já está em ciclo de conversação. Então, todos os dias, o que me motiva, né, o que eu falo, é para isso que eu vim, é para isso que eu tô, é olhar o desenvolvimento das crianças, é ver o quanto que a minha equipe, né, através de mim, através do que eu proporciono, né, para minha equipe ali na clínica, é capaz de fazer na vida de um indivíduo. Então, assim, é por eles mesmo. Hoje você já tem aí um tempo de profissão, já tem aí um nome no mercado aqui na nossa capital, já tem 2 clínicas, mas para a doutora Taína que estava começando, que nem imaginava direito, de repente, como seria, né? E para quem também está nesse caminho igual você lá no início, o que você diria para você lá no início, que seria o mesmo conselho para quem quer entrar, né? Além aí desse amor que eu vejo que tá no seu olhar, na sua profissão, né? De dizer que eu amo o que eu faço. Como é que você, doutora, falaria, o que você falaria para essas pessoas que seria a mesma coisa para doutora, que estava lá no início? Persistência, muita persistência, muita coragem. Às vezes o medo vai vir, né? Mas a gente finge ter coragem, vai com medo mesmo. E você persistir naquilo que você sabe que vai dar certo, que o seu sonho que tá ali dentro do seu coração, ele não é em vão, né? Que o meu propósito, né? O propósito da Taína, de quando começou, era ajudar pessoas, era de alguma certa forma fazer diferença na vida de alguém. E hoje eu vejo que eu consigo fazer na vida, e não é só de uma pessoa, são de várias pessoas, de várias famílias. Então, isso é o que me motiva, o que me impulsiona, né? E eu diria para quem está começando agora, ou pensa em começar, não desistir do seu sonho e não desistir das suas crianças. Falando em não desistir das crianças, você acredita que essa jornada de pais atípicos
pode transformar esses pais de alguma maneira, eles entenderem ainda mais sobre o amor, o carinho, o cuidado com esse filho, com essa filha? Sim, sim, o autismo, ele torna quem está em volta mais sensível, né? Só quem não tem um na família ainda que não consegue compreender, né? O que é um comportamento inapropriado, né? Que a criança não tem limite, que é birra, que a família não dá um limite para aquela criança. Então, só quando a pessoa tiver na família uma criança diagnosticado com autismo, vai conseguir entender, vai conseguir se sensibilizar no que realmente se trata, né? Da dificuldade daquela criança, da dificuldade daquela família. O que a gente pode falar que diferencia? Infelizmente, nas últimos meses, a gente viu notícias na internet que foram muito tristes, relacionadas a profissionais que estavam ali para cuidar, para abraçar essa criança e não fez isso, né, como deveria. O que o pai, a mãe, a família de um modo geral, ela precisa ver na clínica, na profissional, para ela dizer assim, não, é com esse profissional aqui que nós confiamos, né? A gente viu ali situações de deboche, maus tratos, né? Na internet, mostrando o que essa família ela precisa ver na clínica para colocar o seu filho lá e ter a confiança de que o filho vai ser muito bem tratado, vai ser muito bem cuidado e principalmente muito bem amado. Primeiro, verificar, né, as certificações dos profissionais, ver se realmente aquela certificação é o que seu filho precisa, né? E verificar se o gestor, né, o dono da clínica, ele é da área, né? Ele é da área da saúde, porque às vezes acontece muito de quem está abrindo clínica não ser da área da saúde, simplesmente colocar pessoas e deixar lá, né? Então, para você ter esse acompanhamento, esse melhor acompanhamento, você precisa que a dona da clínica, o dono da clínica esteja lá, esteja presente, esteja olhando por imagens, o que está acontecendo, tenha mais pessoas de apoio, né, para entender se o funcionamento daquela equipe está conforme deveria ser dentro da ética, dentro do respeito, dentro do amor. Então, não é simplesmente abrir uma clínica, colocar crianças lá dentro e achar que está arrasando, né? Eu sempre falo que eu tô cuidando do maior tesouro da vida de alguém, né? Que o filho da gente é o maior tesouro que a gente tem. Dinheiro nenhum compra, né? Não tem como chegar e falar assim, olha, eu vou comprar a sua filha, tá aqui 10 mil reais. Não tem valor que pague ao preço da minha filha, né? O valor da minha filha. E assim, eu com o filho das pessoas que estão lá na clínica. Então, a gente sempre prezar pelo respeito, pelo amor, pela empatia. Verificar se aquele profissional é capacitado, se aquele profissional, ele é empático, tem essa sensibilidade em lidar com seu filho, se os gestores da clínica estão ali realmente cuidando, acompanhando, supervisionando aqueles atendimentos. É isso aí. Futuro da Clínica do Bem, doutora, o que as pessoas podem esperar? Já tem duas, né? 2 unidades. O que você espera não só de estrutura física, mas também dessa parte de estudos, né? Você me disse que as meninas elas têm que ali fazer estudos, enfim, estar participando para sempre estar atualizada. Qual que é o futuro da Clínica do Bem? Nós sempre estamos em progresso, né? Eu, geralmente, 1 vez ou 2 vezes no ano, eu vou para o exterior, né? Buscar novas capacitações, buscar novas abordagens, novos conhecimentos, repasso para minha equipe e que a equipe também esteja buscando, né, conhecimento, porque tanto a aba, que é a análise do comportamento aplicado, como o autismo, é algo muito novo, né? Então, sempre está surgindo novos estudos, novas experiências, novas trocas, né? Então, sempre tem que estar se atualizando, indo em congresso, em roda de conversa, né? Buscando esse conhecimento
que estão aí para nós o tempo todo na internet mesmo, né? E sobre a estrutura da clínica, nós já estamos trabalhando para ampliar tanto Várzea Grande quanto Cuiabá. Várzea Grande estamos finalizando agora nosso projeto de ampliação. Estamos colocando no ano de 2025 a terapia alimentar, que seria através da nutricionista, coisa que a gente não tinha até o ano passado. Então, tá aí um novo segmento para ajudar no desenvolvimento das crianças. Essa parte da alimentação, ela é importante quando você está fazendo essa intervenção no autismo? Sim, é importante porque geralmente crianças dentro do espectro, ele tem o transtorno do processamento sensorial, né, que seria o TPS. Então, são dificuldades de lidar com textura, cheiro, sabor do alimento. Então, a gente precisa trabalhar essa aproximação do alimento de forma gradual, através do lúdico com a criança. Então, não é simplesmente pegar uma banana, descascar e falar come, né, e forçar para a criança fazer isso. Isso, inclusive, cria uma aversão, uma barreira de aproximação com esse alimento. Então, primeiro a gente vai pegar a banana, a gente vai cortar, vai fazer a rodinha de um caminhão com ela, vai pintar aquela rodinha, vai manipular aquela banana que tem aquela textura um pouco mais melecada, preguenta, né? E aí, por último, vamos cheirar a banana, que cheiro legal que a banana tem. E depois de várias e várias sessões, a gente vai dar essa banana para o Mickey, a Minnie, né? Fazer algo bem lúdico. Algo bem lúdico, algum bichinho ali na família terapêutica, comer esse alimento e vamos experimentar também. E aí é onde talvez a gente consiga ali com que a criança prove e tenha interesse por aquele alimento que às vezes nunca provou e não gosta, mas só pela textura e pelo cheiro que apresenta aquele alimento. O que faz, Taína, as crianças com espectro autista, elas, por exemplo, não quererem um todinho de embalagem, né? Tô eu fazendo propaganda pro todinho aqui. Não querer um achocolatado com uma embalagem diferente, né? Não querer o pão, que é o mesmo pão, mas a empresa, a indústria trocou a embalagem. O que faz essa criança não querer? Tem algum porquê aí nesse contexto? Sim, se dá pela rigidez cognitiva e comportamental. Como a criança ela tem a dificuldade de aceitar alguns tipos de alimentos, né? Então, ela vai buscar aquele alimento na qual ela, de alguma certa forma, né, teve aquela identificação. E, às vezes, é o bichinho que tá ali na embalagem, na frente da embalagem. Então, como tomou aquele achocolatado, que tem aquele bichinho do sapatinho amarelo na frente e gostou tanto, né? Eu não vou tomar o outro da outra embalagem que tem um bichinho do sapatinho azul, porque talvez o sabor não vai ser o mesmo daquele que eu tomei e gostei. Então, existe a rigidez, né, comportamental, que faz com que a criança tenha essa dificuldade de aceitar embalagens diferentes de alimento. A senhora falou que faz pelo menos de 1, 2 viagens internacionais na questão, né, de estudar sobre o autismo. Nesse contexto, o que a gente pode pontuar de novidades? Como que é visto o transtorno do autismo em outros países? Como é que é o avanço nisso comparado ao Brasil? O que você tem observado nesse contexto? Eu vou trazer a perspectiva de Portugal, tá? Que foi mais embasado na intervenção e na avaliação de pacientes dentro do espectro. O SUS lá funciona, né? E aqui não funciona. As mães que não têm plano de saúde ou que não têm condição de pagar, custear um tratamento particular, que nós sabemos que é um tratamento de alto custo, né? Porque são intensivos e diários, né? A gente não consegue no SUS. Quando consegue no SUS é com a carga horária muito abaixo do que o prescrito pelo médico. E lá, desde do nascimento da criança, né, em Portugal, já é feita uma triagem nessa criança. Então, desde quando a criança nasce, eles fazem um acompanhamento ali até os seus 16, 18 meses. E se é visto algum tipo de sinal que traz risco para o TEA, a mãe já é encaminhada imediatamente para as terapias precoces, custeado pelo governo. Então, isso é um avanço muito grande, que a gente não tem aqui, né? Então, não é uma permissão que a família dá, não, eu permito você avaliar meu filho, eu vou atrás, não, lá a informação, ela é mais rápida,
né? E ela é de uma forma mais natural. Ela é acompanhada no próprio posto de saúde. Então, quando a mãe leva para fazer a vacinação, para fazer o acompanhamento com o pediatra, eles já fazem esse checklist com a mãe, já vai acompanhando, né? E identificando aqueles sinais ali mesmo na unidade de saúde. Então, isso, assim, é um divisor de águas, né? A gente consegue ver o avanço que tem quanto ao Brasil, né? Que o Brasil a gente tem que estar ali propagando informação, trazendo informação, e muitos pais ainda têm o medo do diagnóstico, têm o receio do filho ter o autismo, né? E ser diferente, enfim, não ser aceito pela sociedade. E aí acaba que cria aquela barreira de não ir atrás, e é onde a gente perde, né, aquela janela do Marcos do Desenvolvimento, onde a gente perde aquela plasticidade cerebral, né, onde a gente pode perder muito o desenvolvimento da criança, onde aquela montanha de pré-requisito vai ficar muito grande e depois a gente não vai conseguir acompanhar ou chegar próximo do que a gente espera dentro da régua, né, do Marcos do Desenvolvimento. Então, isso, assim, quando eu vi isso lá, que eu acompanhei isso lá, eu fiquei maravilhada. Inclusive, o que a gente ouve lá, né, dentro do país, é que funciona muito bem. O SUS funciona melhor do que o particular. O particular lá não é tão bom, né, que a gente viu no curso, não é tão bom quanto o SUS. O SUS, ele dá um tratamento melhor, ele dá um acompanhamento, uma resposta melhor. E aqui, já no Brasil, é o contrário. Se você quer ser bem assistido, se você quer ter um desenvolvimento melhor, você tem que pagar, você tem que custear aquele tratamento ou ter um plano que te dá acesso às terapias. Doutora, a gente falou dessa questão do autismo numa clínica, né? Como é o caso da Clínica do Bem. Mas para quem é pai, mãe de criança atípica, tanto pacientes seus ou não, essa criança ela vai para a escola. Essa criança ela tem uma outra vidinha, né, dela numa turminha, com professores, com outros adultos. Quais cuidados que esses pais eles também precisam ter em sala de aula? Me falha o nome agora, mas existe também uma profissional que pode acompanhá-los, correto? Isso é importante? Como é que você vê isso? Ainda mais falando, né, como a gente mesmo comentou dessa questão aqui no Brasil ser diferente, infelizmente, de outros países. Dentro da escola, né, pública, aqui no Brasil já tem funcionado de uma certa forma legal, que seria o CAD, né, que é o acompanhante terapêutico, o TDE, né, que acompanha aquela criança ali na escola. Então, eu sei que funciona, né, em Cuiabá, em Várzea Grande, em determinadas escolas públicas e municipais. Na escola particular, alguns tipos de escola você vai ter que pagar, né, por mais que não está dentro da lei, que não pode, mas as escolas querem cobrar uma taxa para que eles forneçam um assistente para aquela criança, ou a própria família custeie, né, um assistente terapêutico para aquela criança que vai saber lidar com aqueles comportamentos dentro de sala. Só que é importante também entender o nível da criança, né? A dificuldade que a criança tem com a sala. O acompanhante terapêutico, ela não é para todas as crianças. Lembra que a gente falou que o autismo, ele não é igual? Então, não é para todas as crianças que precisa, só porque é autista, que precisa de ter um acompanhamento ali dentro de sala de aula. Se a criança já possui uma certa independência, já tem uma pré-alfabetização, já está conseguindo se incluir com outras crianças, trabalhar essa comunicação com o meio, e a escola é participativa, realmente não precisa. Agora, se a criança é todo o inverso do que eu falei, que a criança ainda não está alfabetizada, tem comportamentos inapropriados, que coloca em risco outra criança, ou se coloca em risco, e a escola não consegue dar aquele apoio, porque tem 20, 15 alunos dentro de sala, e só é a professora, às vezes não tem nem o auxiliar, é necessário que haja um acompanhamento profissional, né, que vai trabalhar junto com a clínica nos comportamentos da criança dentro da sala de aula. Isso aí. É importante isso, né? Essa integração clínica, escola, família, para que todos aí possam buscar o melhor para essa criança. Sim, é importante que haja esse acompanhamento, essa trípode, né, que a gente chama entre casa, escola e família, né,
Porque a criança, quando ela vai apresentar um comportamento, ela vai apresentar em todos os ambientes. Não tem como ela apresentar só em um determinado lugar, né? A criança, ela se joga no chão e ela tira brinquedo só na clínica. Não. Quando a gente vai fazer uma sondagem, ela faz isso em casa, ela faz isso na escola. Então, para a criança entender que aquele comportamento não é um comportamento adequado, não é um comportamento que vai lhe trazer ali respostas significativas, né? Então, a gente tem que manejar aquele comportamento, tanto na casa, quanto na clínica, quanto na escola, para que depois disso ele haja um comportamento generalizado, né? Para que ele generalize aquele bom comportamento nos demais lugares. O que você espera, né? Como a criança paciente da Clínica do Bem, quando ela ganha alta, como é que essa criança sai da Clínica do Bem? Conta pra gente aí a expectativa dos pais versus a realidade. Elas combinam? Alguns pais ficam receosos, né? Quando a gente dá alta. De certeza, não vai prejudicar, não vai ter problema. É porque a médica falou isso, falou aquilo. Então, a gente sempre traz para um feedback, né? A gente coloca ali em tabela para que o pai entenda que a criança já atingiu aquele objetivo que a gente queria, aquele objetivo que ela precisava, né? Que estava dentro daquele atraso dela, que não está mais. Então, a gente faz aquela orientação que realmente chegou ao objetivo que não precisa mais da gente, né? E esse é o nosso objetivo, é um objetivo de satisfação, é um sentimento de satisfação, de gratidão, de ter conseguido, de alguma certa forma, ajudar, né, no desenvolvimento daquela criança. Doutora, para quem quer conhecer mais a Clínica do Bem, onde fica, quais são as redes sociais, aí rede social para conhecer, para de repente ir lá tomar um cafezinho, conversar com vocês, entender o trabalho, né, das profissionais. Eu conheci as meninas de Várzea Grande, que são fofas demais, né? Então, assim, como que tem que fazer, onde que é? Conta pra gente aí as redes sociais de vocês. O nosso Instagram é Clínica do Bem com N, clinicadobem.aba, né? E o meu é Psico, Taína com Y, Israela, né? Ali a gente coloca os acompanhamentos, damos dicas, temos vídeos, posts, né? Mostrando a equipe, apresentando ali, te ensinando a lidar com algum comportamento. Então, ali na rede social tá bem recheado para que você possa conseguir acompanhar. A Clínica Destaque também, recentemente aí vocês receberam premiações, né? Sim, sim. Esse ano recebemos a indicação do Troféu Empresa Destaque 2024. Recebemos na categoria Centro de Desenvolvimento Infantil. Ano passado recebemos também, no ano de 2023, né? Ano retrasado, recebemos pelo IGB, né? Também foi uma avaliação feita em redes sociais, dentro ali da redondeza de Várzea Grande. E recebemos também essa indicação de empresa de destaque. Desde 2023 estamos recebendo. Isso só reforça o trabalho da equipe, só reforça o comprometimento. Como é que é para você isso? Como psicóloga, mas também aí como diretora, como alguém aí que está à frente, né? Com tantas especializações, como você bem falou, não é só uma proprietária, né? Alguém que tem o conhecimento de causa. Sim, nós ficamos bem realizados, felizes, né? E satisfeito, né, em saber que tantas pessoas falaram nosso nome em algum lugar, em algum momento, e que chegou numa empresa troféu, que chegou no IGB, né? Então, nós ficamos muito felizes em saber que nós estamos conseguindo, de alguma certa forma, trazer desenvolvimento, né? Trazer a garantia de inclusão para essas crianças. Doutora, muito obrigada pela tua participação aqui no Sem Roteiro. Com certeza você virá mais vezes aqui para a gente conversar não só sobre autismo, mas também sobre a psicologia nesse início da vida, né, da criança, que eu acredito que é importante para a saúde mental dela, não só quanto criança, mas também depois como um ótimo adulto, né? Um adulto bem resolvido. Muito obrigada de coração. E para você que está em casa, obrigada por nos acompanhar até aqui. Fique ligadinho que na próxima semana também teremos assuntos interessantíssimos de relevância aqui para o nosso estado e também para o nosso país. Até mais!